Olá, meu nome é Dogise, sou estudante de Engenharia Mecânica do IFPE Campus Recife. Vim falar sobre minha iniciação do biênio 2019-2020, titulada Simulação Computacional, FEA, Finite Elements Análise de Materiais Compostos para uso em prótese e órtese. Inicialmente, é importante salientar a problemática que é visível no SUS, Sistema Único de Saúde, para aqueles que precisam de órteses e próteses. Anualmente, o mercado nacional de dispositivos médicos implantáveis movimenta cerca de 4 bilhões de reais. O Ministério da Saúde compra os produtos através de licitações em todo o território nacional, porque o governo brasileiro não produz órteses e próteses. Os altos custos, junto com a demanda e a falta de qualidade na aplicação e produção, acabam trazendo risco aos pacientes que são submetidos à aplicação. Devido a essas situações, é viável a aplicação de formas alternativas de materiais que apresentem características similares aos convencionais, mas com maior conforto e um preço de mercado mais barato, gerando mobilidade e qualidade de vida ao paciente. Diante desse cenário, uma variedade de materiais de nanocompósito vem sendo utilizada para substituir os materiais que compõem os elementos protéticos. No caso em estudo, a alternativa utilizada para o compósito foram as matrizes poliméricas de resina de epóxi e poliéster, que possuem vantajosas propriedades químicas, físicas e mecânicas, aliadas à fibra do nanomaterial grafeno. A vantagem da inserção de fibras é decorrente da sua baixa densidade, alta resistência mecânica e elevado módulo de elasticidade, aliados à baixa densidade da matriz, sendo vantajosos para a produção de prótese. Além dessas diversas vantagens, tem outro ponto muito importante, que é o baixo custo dos materiais. Buscando agilizar o processo de obtenção do material, simulações numéricas vêm sendo aplicadas na área, de forma a atingir a maior compreensão acerca da estrutura biomecânicas, comparando resultados do comportamento estático de materiais compostos com e sem nanoestruturas. Nesse contexto, o método de elementos finitos é uma ferramenta computacional útil para avaliar o desempenho de projetos protéticos. Na figura 3, o fluxograma envolve da esquerda para a direita as etapas de escaneamento, modelagem e simulações numéricas. O software utilizado para o método de elementos finitos escolhido foi o ANSYS, onde elas seriam realizadas com o ANSYS Mechanical e o compósito pré-posto. Porém, ela se faz necessária as propriedades dos elementos. O objetivo geral desse trabalho é estudar e compreender as características dos materiais compostos com a nanoestrutura de grafeno para o uso do método de simulação de elementos finitos, com o emprego da ferramenta computacional ANSYS, como vimos anteriormente. O trabalho foi desenvolvido no IFPE Campus Recife. Os materiais utilizados nesse estudo foram desenvolvidos nos laboratórios de químicas e nos laboratórios de ensaios mecânicos, onde foram realizados os ensaios destrutivos de tração. Inicialmente, foi preparado o elemento composto de resina epóxi e outro de poliéster para fins comparativos. E visando uma análise de eficiência do grafeno sobre as duas resinas produzidas, foram utilizadas 3 diferentes concentrações de grafeno na produção do corpo de provas, com 0,1%, 0,5% e 1%. Onde na figura 4 a gente pode ver o poliéster 100%, no caso aí 98 ml de resina poliéster e 2%, no caso seriam 2 ml de catalisador. E, respectivamente, nas imagens aí da figura 4, podemos ver o poliéster puro, assim digamos, com a adição do catalisador, com a adição do catalisador e com 0,1% de grafeno, essa é a imagem marrom. A terceira imagem, respectivamente, 0,5% de grafeno e a quarta, 1% de grafeno. Logo após a produção do material, foram realizados ensaios destrutivos de tração, para determinar algumas propriedades essenciais para a simulação do composto. Como dá para ver aí pelo slide, as propriedades necessárias para também a simulação eram limite de resistência à tração, limite de escoamento e deformação. O ensaio consistiu em fixar o corpo de prova na máquina da figura 5, provocou aí uma taxa constante, uma força axial, de modo a aumentar o comprimento da peça até a sua ruptura.
Vale salientar que a máquina utilizada não é a mais apropriada para esse escopo de prova, pois foram utilizados menos de 10% da mesma. Devido aos processos de fabricação das amostras, também não foi possível seguir as normas ASTM D3039 para o ensaio de tração, com materiais compostos de matrizes polimétricas. Em consequência, grande parte das rupturas deram-se em próximas regiões de fixação da garra, gerando algumas modificações no padrão do ensaio, onde não foi possível obter outros dados. O resultado do ensaio foi registrado computacionalmente pelo próprio software do equipamento, cujo gráfico de tensão versus deformação é criado simultaneamente de acordo com a carga aplicada. A partir das curvas de tensão e deformação, é possível averiguar que o material é classificado como frágil, já que pouco após o valor de tensão máxima o material se rompe na zona plástica. Com os valores vistos no gráfico 1, nota-se que a resina de poliéster, com adicional de 0,5% de grafeno, demonstrou uma maior tensão de força máxima em relação às outras amostras. Apesar disso, com o aumento gradativo do aumento de grafeno, teve uma perca das propriedades de tração devido ao seu processo de fabricação. Então, ele não é tão bom quanto os 0,5% e também não é tão bom quanto o 0,1% de grafeno. Então, quanto mais, a gente teria uma perca de propriedade de tensão de força máxima. E os valores do gráfico 2 é útil para ter noção de quanto a prótese pode esticar até sua força máxima de ruptura, né? É a deformação de ruptura, que chegou a bater 9,2 milímetros para resina mais 0,5% de grafeno. Também foi possível obter os valores de tensão de escoamento, módulo de elasticidade e a tensão de ruptura de cada amostra, mas tiveram grande discrepância de valores, por isso não foram mencionados. O presente relatório analisa o comportamento das matrizes, na qual a resina de poliéster mais 0,5% de grafeno obteve os melhores resultados para tensões, e a de epóxi mais 0,5% de grafeno tem a maior deformação na zona elástica. Por conta da pandemia do Covid-19, não foi possível realizar mais ensaios mecânicos, onde seria investigado a resistência mecânica do composto sobre diversos arranjos e nanoestruturas, e nem as características microestruturais e morfológicas, impossibilitando o uso de ferramentas de simulação, onde seria modelado o material composto com suas características estruturais. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente na pesquisa e obrigado pela atenção.